Salvete homines! Bom, convenceram-me de que eu tinha de ter uma expressão, digamos, própria, peculiar, para a abertura das nossas exposições. Eu, então, andei pensando e fui realmente buscar algo original. Por que original? Porque está nas origens. Não porque seja novidade, ao contrário. Muito utilizada essa expressão na Roma Antiga. E como o nosso direito depende muito do direito romano, achei por bem usar essa expressão. Salvete homines. Saudações a todos, podemos dizer assim. Eu agradeço mais uma vez o apoio que a Norégia do Paraná nos dá a essas nossas exposições. Particularmente eu faço na pessoa do seu presidente, o Dr. Matheus Afonso Vido da Silva. Agradeço também todos os meus estimados confrades e confreiras da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral. E peço escusas antecipadamente pelo estado lastimável que me encontro aí, resultante de uma herpes zoster, que agora já está em período, que se chama período de seca. Bom, não me faz muito pior do que sou habitualmente, mas enfim, vamos prosseguir. O que nós vamos tratar hoje é do averbamento da certidão de liberação de condições resolutivas de títulos de domínio resolúvel emitidos pelos órgãos fundiários federais na Amazônia Legal. Quer dizer, tudo isso está no texto da lei. De fato, prevê a nossa Lei de Registros Públicos, no item 31 do inciso 2º de seu artigo 167, que é o inciso que arrola os casos em que o legislador entendeu por bem determinar a averbação, ou prever a averbação, no registro de imóveis, prevê-se ali o averbamento da certidão de liberação, como eu disse, das condições resolutivas dos títulos de domínio resolúvel emitidos pelos órgãos fundiários federais na Amazônia Legal. Pronto. O de que se trata aí é de averbar a satisfação das condições resolutivas do domínio, ou seja, soluções que resolvem o domínio, que, portanto, já está constituído. Se não estivesse constituído, não haveria espaço para que houvesse condições resolutivas. Isso é um engano que, de vez em quando, se vê aí cometido. Bom, o de que se trata, portanto, é de ver-se atendida a série de condições resolutivas do domínio dessas áreas que, sendo antes da União, foram passadas ao domínio particular, na Amazônia Legal. Bom, como é que surge isso na Lei 6.015? Surge por força de uma medida provisória, a 759, que é de 2016, e adiante com a Lei 13.465, essa lei que hoje é uma lei muito importante, que trata da regularização fundiária em geral, é uma lei de 11 de julho de 2017. Vamos lá, o artigo 7º determina essa inclusão na Lei 6.015. Bom, mas não ficou nisso, ou seja, expediu-se ainda a propósito um decreto 10.592, em 2020. Decreto, portanto, do Poder Executivo, que tem a finalidade expressa de regulamentar uma lei de 2009. É a lei que trata, basicamente, do tema que aqui vamos cuidar. A Lei 11.952, que é uma normativa referente à regularização fundiária de áreas rurais situadas em terras da União. Isso sempre considerado aqui o âmbito, o espaço da Amazônia Legal, bem como essa lei também se refere a terras do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. O artigo 4º desse decreto 10.952 fala dessa certidão de liberação de condições resolutivas, de que nós estamos cuidando aqui, e cuja averbação é objeto da nossa Lei de Registros Públicos, dizendo que essa certidão, que tem caráter declaratório, não é constitutiva de domínio, evidente,
deve ser, assim diz a lei, averbada à margem da matrícula do imóvel. Bom, mais uma vez é essa história de que já são passadas 4 décadas, praticamente, entre a edição da Lei 6.015 e esse decreto que é de 2020. E ainda estamos a falar em averbação à margem da matrícula. Aqui utilizando uma expressão que era comum ao tempo da transcrição. Bom, esse dispositivo, que nós estamos cuidando, do item 31, do inciso 1º, do artigo 167 da nossa Lei de Registros Públicos, diz respeito a determinadas aquisições dominiais resolúveis, isso é importante, ou seja, tem condições resolutivas, na chamada Amazônia Legal. E ela é objeto de títulos emitidos por órgãos fundiários federais, conforme a lei diz, e como ficou implícito já, e eu acabo de dizer, implícito na lei, na referência legal, mas explícito na minha exposição, são títulos expedidos com cláusulas resolutivas, ou seja, é uma aquisição dominial sob condição resolutiva. Data de 1953, no tempo do que era chefe de Estado do Brasil, Getúlio Vargas, com uma lei, a Lei 1806, a definição daquilo que à altura se designava como Amazônia Brasileira. Por que se falava assim? Porque existe também uma Amazônia internacional, envolvendo vários países. Aqui não, aqui se trata de uma Amazônia tipicamente nacional. Por isso se chamava de Amazônia Brasileira. E que abrangia já vários estados e territórios. Naquela altura tínhamos territórios. Então abrangia o Amazonas, abrangia o Pará, territórios do Acre, do Amapá, do Guaporé, território do Rio Branco, ainda uma parte do estado do Mato Grosso, outra parte do estado de Goiás e uma parte do estado do Maranhão. Portanto, uma área bastante ampla. Né? E à altura, instituiu-se a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia. O objetivo era tratar de um desenvolvimento organizado, ordenado dessa Amazônia brasileira. Essa superintendência veio a substituir-se em 1996, não 1996, 1966, era chefe de Estado no Brasil, Marechal Castelo Branco, pela Sudã. Ainda está em vigor, Sudã. Sudã continua sendo uma autarquia que atua no Brasil. Sudã é a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. Então, houve uma lei, a Lei 5.173, de 27 de outubro de 1966, criando a Sudã, e ali, então, tornando a definir-se o que antes já se designara com a expressão Amazônia Brasileira. Agora já não se fala mais em Amazônia Brasileira, fala-se apenas em Amazônia, no artigo 2º dessa Lei 5.173, e diz compreender o Acre, Estado do Acre, Estado do Pará, Estado do Amazonas, e os territórios Amapá, Roraima e Rondônia, além de áreas do Estado do Mato Grosso, do velho Estado do Mato Grosso, depois dividido, não é? Do Estado de Goiás e do Estado do Maranhão. Bom, posteriormente, redefiniu-se essa mesma área, que então viria a conhecer-se com o nome que até hoje predomina, de Amazônia Legal, abarcando Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Tocantins, Pará e Maranhão, até um determinado trecho do Maranhão. Isto é objeto de uma lei complementar de 2007, artigo 2º dessa lei complementar 2007. Pois bem, a imóveis localizados dentro dessa delimitação territorial da Amazônia Legal
que se aplica o disposto no nosso item 31. Ela se refere expressamente à Amazônia Legal. E a matéria, como visto, é sobretudo objeto da lei que eu mencionei, a Lei 11.952, de 2009, de 25 de junho de 2009. Uma lei que foi alterada com essa, já agora famosa, Lei 13.465, de 2017. Ao que se visa com essa normativa é a regularização fundiária referente a terras da União no âmbito da Amazônia Legal, admitindo-se, então, a alienação dessas terras, bem como a concessão do direito real de seu uso. Uma coisa e outra. Admite-se tanto a alienação, em alguns casos, só o direito real de uso. Quanto a essa alienação, a Lei 11.952, que se trata de maneira específica, diz de doação ou venda, uma doação, pode ser venda, a venda pode ser direta ou mediante licitação, penso que a doação também, nos termos da lei de licitações, que é a Lei 8.666, de 1993. Muito bem. Está no artigo 2º dessa Lei 11.952, em seu inciso 9º. A lei, então, essa Lei 11.952, depois de proibir objetivamente, porque há também certas proibições de caráter subjetivo. Aqui as proibições são objetivas. Depois de proibir, portanto, a aquisição de domínio por particulares de áreas na Amazônia Legal, 1. Reservadas à administração militar federal ou a outras finalidades de utilidade pública ou de interesse social a cargo da União. Então, essas áreas não podem ser adquiridas e, em geral, não podem ser objeto também da concessão de direito real de uso. 2. As áreas também tradicionalmente ocupadas por população indígena. Não estão objetos, não pode ser objeto dessa regularização. Não pode ser objeto da aquisição por particulares. As florestas públicas, dizem respeito às unidades de conservação ou que sejam objeto de processo administrativo que sejam dirigidos à criação de unidades de conservação. Ou ainda, por fim, as áreas que contenham acessões ou benfeitorias federais. Está no artigo 4º da Lei 11.952, que, então, em 2 parágrafos desse mesmo artigo, indica ainda a impossibilidade de aquisição de áreas que abranjam parte ou a totalidade de terrenos de marinho, terrenos marginais ou reservados, seus acrescidos, ou outras áreas insuscetíveis de alienação, nos termos do que dispõe a Constituição Nacional de 1988, em seu artigo 20. Embora aqui é preciso dizer, quanto a essa parte dos terrenos de marinha, ou terrenos marginais ou reservados, admita a lei, faz essa ressalva, a outorga de título de concessão de direito real de uso. Veja o que eu disse no início da exposição, que há certos casos em que a lei prevê, certas hipóteses que a lei prevê, e não caiba alienação, mas que caiba a concessão de direito real de uso. Também se veda a aquisição de terras ocupadas por comunidades quilombolas ou tradicionais que façam uso coletivo da área. Essas áreas podem ser objeto de regularização por normas específicas. Mas, além disso, como eu disse, além desses obstáculos objetivos, a Lei 11.952 também indica alguns requisitos de natureza subjetiva para que haja regularização da ocupação das áreas. Então, diz ali que o ocupante da área, o que se empossa da área, e seu cônjuge deverão atender os seguintes requisitos. Primeiro, deve ser brasileiro, tanto nato quanto naturalizado. Aqui não há distinção, mas tem de ser brasileiro. Não pode ser proprietário de imóvel rural em parte alguma do território nacional. Terceiro,
deve exercitar cultura efetiva. Não tem essa preocupação de que a posse não seja meramente formal. Cerquei o terreno e pronto. Não. É preciso que haja cultura efetiva. E 4, comprovar o exercício dessa ocupação e exploração direta, ou seja, não por terceiro. Direta, mansa, pacífica, ou seja, sem que haja turbação, sem que haja reclamação. Tanto por si próprio quanto por seus antecessores. Ou seja, já se admite, pelo menos a partir da data de 22 de julho de 2008, a accessio possessionis, ou seja, a acessão de posses. E, por último, não ter sido o ocupante, o empossante, possuidor, beneficiário de um programa de reforma agrária ou de regularização fundiária de área rural, embora aqui caiba a ressalva de algumas situações que possam ser admitidas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Pois bem, confirmados esses supostos subjetivos, e não havendo, portanto, também o impedimento referível objetivamente a terrenos, áreas que não possam ser objeto de ocupação, então caberá ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, que eu acabo de mencionar, ou ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme o caso, regularizar as áreas ocupadas mediante alienação. Artigo 6º. O título de domínio desses imóveis, expedido como já ficou dito, por órgãos fundiários federais, deverá conter, entre outras, cláusulas que determinem, atenção para o prazo de 10 anos, pelo prazo de 10 anos, sob condução resolutiva, além da inalienabilidade do imóvel. Ou seja, o título deve conter as cláusulas. Quando o título de domínio é levado a registro, o registrador deverá examinar se essas cláusulas estão presentes. Ainda que seja uma imposição da lei, a própria lei exige que as cláusulas estejam presentes no título. Eu imagino que seja para exatamente dar ciência a terceiros interessados que venham adquirir o imóvel. Mas, além disso, há outras cláusulas que devem constar do título. Primeiro, a manutenção do destino agrário, que se exercita mediante uma prática efetiva de cultura. O respeito à legislação ambiental. A não exploração de mão de obra em condição análoga à do escravo. Isso é importante também. E as condições e a forma de pagamento da aquisição. Como se vê, a aquisição dessas terras está sempre subordinada a condições resolutivas. O artigo 16 da Lei 11.952, agora com a redação da Lei 13.465, diz com efeito que as condições resolutivas do título de domínio e do termo de concessão de uso apenas podem ser liberadas, ou seja, podem ser vencidas, ultrapassadas, e isso é que dá ensejo à averbação de que estamos tratando, após a verificação de seu cumprimento. E o que, aliás, parece, segundo consta, segundo se noticia, apresenta uma série de dificuldades, ou seja, de ordem prática, para que o serviço administrativo, o serviço burocrático, verifique seu cumprimento. O artigo 18 da Lei 11.952 diz, a propósito, que o descumprimento das condições resolutivas, dessas condições que podem levar, portanto, a que se resolva o domínio, implica essa resolução de pleno direito do título de domínio. Mas, para isso, deve a administração estabelecer, instituir, implantar um processo administrativo para apuração, até porque, e diz bem a lei a propósito disso, devem assegurar-se os princípios da ampla defesa e do contraditório, de acordo com o que está previsto na Constituição Federal. Pois bem, em 2023, surgiu uma lei, a Lei 14.757, no dia 19 de dezembro,
que acrescentou 2 artigos na Lei 11.952, os artigos 15A e 16A. Aparentemente, isso foi um benefício para permitir que se extingam as cláusulas com mais facilidade, especialmente, parece que no campo probatório disto. E apresenta também a possibilidade de que haja a renegociação das dívidas. Então, isto parece que veio a favorecer a comprovação necessária para que haja a averbação do que nós estamos tratando, apresentados os títulos correspondentes nos cartórios que detenham competência bastante. Eu recebi, agora não vou achar aqui, há alguns meses já, coloquei aqui porque pretendia ler rapidamente. Essas coisas, que toda vez que eu passo aqui, os livros me olham cobrando, eu não ia ler, não tive tempo, na verdade. Mas a registradora e também notária lá no Amazonas, no estado do Amazonas, a doutora Larice Moura mandou-me de presente um livro exatamente referente a essas situações todas de aquisições de terras na Amazônia Legal. É algo bastante especializado, mais interessa realmente àqueles que detenham esse serviço na área correspondente aí à chamada Amazônia, antiga Amazônia brasileira, atualmente Amazônia Legal. Mas, enfim, noblesse oblige, nós temos que tratar desse assunto para todo o público que estuda registros e notas no direito brasileiro, ainda que não atue na área da Amazônia Legal. Muito bem, eu assim termino a exposição de hoje. Devo terminar com uma frase que me sugeriram criar para impactar o marketing, etc. Mas antes disso, agradeço mais uma vez a Noreg do Paraná, a Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, a Noreg na pessoa de seu presidente, Dr. Matheus Afonso Vídeo da Silva, de sua diretoria, pela oportunidade que me concede de valer-me desta hospedagem informática. E agradeço muitíssimo a todos aqueles que têm aqui a generosidade de comparecer a estas nossas aulas, que têm o objetivo de ir criando aos poucos mais e mais, digamos assim, o ímpeto de estudar o direito registral, o nosso belíssimo direito registral brasileiro, em particular o direito registral imobiliário, que é muito bem articulado. Muito bem. Eu quero agradecer, portanto, também aqueles que se preocuparam pelo meu estado de saúde. Estou, aos poucos, me recuperando e espero em breve já estar em boas condições. Muito obrigado e até a próxima semana.